Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Robson Rosa falando aqui, hoje para uma aula de função do primeiro grau. Um tema muito importante, inclusive no nosso dia a dia, e bastante batido nos concursos, beleza? Vamos lá, acompanha comigo. Bom, antes da gente falar sobre a função do primeiro grau, a gente precisa introduzir o assunto. E aí eu vou pegar uma situação do dia a dia para a gente conseguir entender como funciona esse sistema de função. Beleza? Vamos lá. Imagina uma pista de ciclismo que tem marcações a cada 500 metros. Beleza? Um ciclista está treinando nela. E aí o seu técnico está ali em determinadas marcações e fazendo marcações do seu tempo. Observa a tabela para acompanhar comigo o raciocínio. Vamos lá. Imagina que o atleta saiu no instante zero e depois de 1 minuto ele percorreu 500 metros. Logo depois de mais 1 minuto, ele percorreu mais 500 metros, atingindo a marca de 1.000 metros. E assim sucessivamente. Percebe que a cada minuto que ele percorre, 500 metros de distância também são percorridos. E aí, como é que a gente consegue relacionar essas duas medidas, o tempo e a distância? É através de uma função, meu amigo. E a função, ela está aqui do lado. Y é igual a 500 vezes x. O que eu quero dizer com isso? O x é o meu instante em minutos e o y a minha distância em metros. Isso é o que a gente chama de lei de formação de uma função. Só que ao invés de a gente usar o y que a gente usava em equações, a gente vai usar o f de x, porque a gente está relacionando a grandeza x com a grandeza f de x. Beleza? E é a partir daí que a gente define qual é a lei de formação de uma função afim ou do primeiro grau. A lei de formação genérica de todas as funções do primeiro grau. Observa, f de x igual a ax mais b. É assim que ela vai ser denotada, sempre com um a diferente de zero e o a e b pertencente aos reais. Mas não é só isso. Repara, a gente tem que observar que a f de x a gente chama de variável dependente, que vai ser a nossa grandeza 1. E a variável x de variável independente, a nossa grandeza 2. Por que esses dois nomes? Repara no nosso exemplo, quando a gente estava falando sobre o ciclista. O x era o nosso tempo e a f de x era o nosso espaço percorrido. Qual é a relação entre as duas? Repara que para saber o espaço percorrido, f de x, eu precisava saber quanto tempo o atleta tinha pedalado, que é a variável independente x. Além disso, a gente precisa definir também o que é domínio e o que é elemento da imagem. Domínio é sempre a nossa variável independente, que é o x, e imagem, os elementos f de x. Vou botar alguns exemplos para vocês aqui, isso fica mais claro para a gente. Primeiro exemplo, f de x igual a 2x menos 10. Nesse caso, o nosso a é o 2 e o b é o menos 10. Repara que o a é sempre o número que está junto do x. Já o b, o número com o seu sinal que não está junto do x. Olha o segundo exemplo. f de x igual a menos 3x mais 5. O número que está junto do x agora é o menos 3. Já o número que está sozinho é o 5. Beleza? No terceiro exemplo, o número que está junto do x é o 5. E o número que não está aparecendo ali seria o meu b. Mas como eu não tenho ninguém aparecendo, o b se torna zero. Lembrando, uma observação importante que eu disse anteriormente, mas para fixar na sua cabeça, o a nunca pode ser zero, senão ela não é uma função do primeiro grau ou afim. Entendido? Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre os coeficientes. Primeiro eu vou falar sobre o coeficiente linear. É assim que a gente chama o coeficiente b. Ele representa o número onde a função corta o eixo y. Observa aqui no nosso exemplo. f de x igual a 2x menos 4. Repara, o número que está sozinho é o menos 4. E ele está cortando exatamente o gráfico lá no eixo y no ponto menos 4. Reparou? Isso a gente chama de coeficiente linear. A gente já sabe, olhando para a função, onde ela vai cortar o eixo y. Já o meu coeficiente angular, ele indica o crescimento da função. Ele vai me dizer se a função é crescente ou é decrescente. No nosso caso, o nosso coeficiente angular é o 2. É um número positivo, não é? Então, se o número é positivo, a função é crescente. Já se ele fosse negativo, a função seria decrescente. Além disso, gente, a gente precisa saber o seguinte.
é muito importante, muita gente boa se engana. Botei esse slide aí exatamente para que vocês se atentem. Bastante chamativo. Olha para o primeiro exemplo, ó, f de x igual a b. B é um número. Por exemplo, se fosse assim, ó, f de x igual a 2. Isso a gente chama de função constante, onde independente do valor que o x assuma, a imagem sempre será 2. Já o exemplo de baixo, ó, x igual a não é uma função, porque ele representa uma reta vertical. Isso não é uma função, beleza? Observa aqui, mais uma vez, sobre o coeficiente angular. Repara nos nossos exemplos. Ó. Olha o que acontece toda vez que eu troco o meu coeficiente angular. Olha o primeiro coeficiente na função f de x, é 1. Na função g de x, é 2. Já na nossa terceira função h de x, esse coeficiente passa a ser 5. Repara que quanto maior o meu coeficiente, mais inclinada fica a minha reta. Olha aqui, ó, o h de x é representado pela reta vermelha, o g de x pela reta azul e o f de x pela reta verde. Olha, como eu não sou bobo nem nada, resolvi elaborar uma música para que vocês pudessem gravar pelo menos sobre o crescimento ou decrescimento dessa função. Beleza? Tenho certeza que vocês conhecem essa música aqui, ó. Acompanhe o ritmo comigo, ó. Malandramente, se a função é crescente, você sobe para frente e o A é positivo. Pegou? Se o A é positivo, a gente, ó, sobe. É como se eu estivesse caminhando numa escada. Para frente, eu subo. O A é positivo. Deu para pegar? Então vamos continuar aí para entender a música. Malandramente, se ela é decrescente, você desce para frente e o A é negativo. Foi? É assim que a gente grava se a função é crescente ou decrescente. É óbvio que tem a continuação dessa música, né? Mas aí já é para falar sobre a função do segundo grau. Se você gostou da música, no próximo vídeo você vai saber como ela termina. Beleza? Vamos fechar esse conteúdo com um exemplo. Olha o nosso primeiro exemplo, ó. Acompanha comigo aí. Considere as funções a seguir. Função 1, descrita aqui, 2, 3, 4 e 5. É verdade que, letra A, a função 1 é decrescente e a função 3 é crescente? Repara, todas as alternativas ele analisa o crescimento de cada uma das funções. Então, para agilizar o nosso processo, ó, vou trabalhar com vocês o coeficiente angular de cada uma das funções, porque é o coeficiente angular que indica se ela é crescente ou decrescente. Beleza? E lembrando que o coeficiente angular é o número que está junto do x, com o seu sinal. Olha aí, ó, na primeira função, o número que está junto do x é o 9,8. O cara fala 8 e escreve 5, isso é ótimo. Coloca aqui, positivo. Na segunda, 0,5, ó, 0,5, positivo também. Na terceira, menos 0,05, ó, e ela é negativa. Na próxima, 15,3, 15,3, positivo. E na última, você não vai cometer o erro, né? De falar que o A é menos 155. Depois dessa, não tem como. O A é o número que está junto do x. E aqui não tem. O A é igual a zero. Lembra que não era uma função afim, ou do primeiro grau? Quando o A era igual a zero, a função era constante. Não podemos esquecer disso. Ok? Então, agora a gente já sabe que a primeira é crescente, a segunda também é crescente, a terceira é decrescente, a quarta é crescente e a última é constante. Vamos ver qual alternativa é a correta. Letra A, a função 1 é decrescente? Ih, já está errada, porque ela é crescente. Pulamos essa. Letra B, a função 3 é decrescente? Ok. E a função 5 é constante? Função 5 é constante? Isso. Alternativa correta, letra B. Continuando aqui o nosso estudo de função do primeiro grau. Agora, outro ponto importante de uma função é a raiz. Como nós determinamos a raiz de uma função no primeiro grau? Bom,
Raiz, primeiramente, é o valor onde a função corta o eixo x. Lembra que o coeficiente linear, o b, era onde a função cortava o eixo y? Olha aqui, ó, o b onde ela cortava o eixo y. Agora, o x é, ou melhor, a raiz da minha função é onde ela corta o eixo x. Beleza? Você poderia até gravar isso aqui, ó, que a raiz da minha função do primeiro grau é sempre dada por menos b sobre a. Você pode gravar, mas não é necessário, porque você só precisa substituir a f de x pelo valor zero. Por quê? Por que eu faço isso? Porque sempre que eu coloco a f de x igual a zero, eu estou tentando descobrir o valor de x que torna a minha imagem nula. Esse ponto aqui tem a imagem nula. E isso é a raiz da minha função, quando eu faço f de x igual a zero. Além disso, esse ponto também pode ser determinado por x e zero. Esse x é a raiz da função. Tranquilo? Olha um exemplo aí de como determinar a raiz dessa função do primeiro grau. Vamos lá. Então, é simples e rasteiro. É só eu pegar a minha função e substituir o f de x por zero. Olha aí. E agora, para resolver uma equação do primeiro grau, meu amigo, você já está de saco cheio de saber. É só isolar o x, ó. Pego o menos 6, passo para o outro lado positivo. Sempre com a operação inversa. Não se esqueça disso. O 3 agora que está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo, porque é a sua operação inversa. E aí, para determinar o valor do x, 6 dividido por 3, 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Siga a gente no YouTube, ative esse sininho aqui, porque assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente colocar na plataforma e em primeira mão. Pretendemos colocar muitos para vocês e também vai ficar por dentro das resoluções das questões dos principais concursos. Beleza? Fique com a gente, fiquem com Deus e um grande abraço!